Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar do único cara que eu tenho certa inveja no mundo. Ele já morreu, na verdade. Ernesto Hemingway, um dos meus escritores favoritos, que tem uma frase que eu uso bastante e que inacreditavelmente não é minha, que é: eu bebo para deixar as outras pessoas mais interessantes. Mas vamos falar hoje do Hemingway, Nobel de Literatura de 1954, uma obra muito vasta. E sempre que eu gravo esses vídeos, eu sempre me pergunto por que falar de certos autores hoje em dia, por exemplo. E Hemingway, eu me perguntei isso. E Hemingway tem uma obra muito grande, uma obra de ficção muito importante, de um valor artístico, né, cultural enorme. E tem uma obra muito importante também de não ficção. E falar de Hemingway hoje é colocar os valores que ele sempre colocou nas suas obras, né? A liberdade, a luta pela democracia, a luta sempre pelo mundo mais justo também. Então hoje eu vou indicar 5 livros dele, passar aí um pouco dos grandes romances dele, inclusive de alguns que eu já falei no feed, alguns que eu já indiquei por vídeo também, por exemplo, como O Velho e o Mar. E eu vou começar por esses livros que eu já indiquei, que eu só queria dar uma pincelada muito rápida, fazer umas pequenas observações. Começar por uma dica, na verdade. Se você nunca leu Hemingway, eu indico que você comece pelos contos. Esse aqui é uma edição nova, que eu comprei recentemente. Eu já li esse livro, então ele está na capinha, tipo assim, para não danificar aqui com a poeira, essas coisas todas. É um livro de contos, o primeiro deles, né? O Hemingway escreveu sobre absolutamente tudo, e a gente vai falar um pouco dos grandes temas que ele falou. Nesse livro ele fala muito de boxe, ele fala muito de luta, fala muito da concepção, da formação dele, né, como homem, né, e toda essa questão da masculinidade, que ele tinha muito isso, né, e isso dá para notar muito no filme Meia-Noite em Paris, que é uma dica aí de filme para vocês assistirem esse final de semana, que é um filme delicioso do Woody Allen. E o Gil, que é o personagem principal, ele volta no tempo em Paris à meia-noite. E aí ele encontra o Hemingway, encontra o Fitzgerald, encontra o Picasso, o Dalí, o Buñuel e muita gente famosa, né? Daqueles anos do grande boom artístico de Paris pós-guerra, que forma a galera da geração perdida. E Hemingway faz parte dessa geração. Então, falar rapidamente também de outro livro muito famoso do Hemingway que chama Ter ou Não Ter. É um livro que se passa na França tomada pelos nazistas em 1940. E esse livro tem uma curiosidade, esse livro virou filme. E um dos co-autores do roteiro é ninguém menos que William Faulkner. Então é um livro que é bem legalzinho, é bem bacana. Não está na altura da genialidade do Hemingway, mas é um livro bem interessante. E falar rapidamente do livro Ilhas da Deriva, eu acho que no Brasil se chama assim, esse livro está em espanhol, Ilhas à Deriva na verdade é em espanhol, no Brasil chama Ilhas da Corrente. É um livro, o primeiro livro que sai pós-morte do Hemingway, que acharam e tal. Um livro que eu já indiquei, que para mim é o melhor dele, que se chama Deus às Armas. Já falei dele em vídeo aqui, e já falei também no feed. Esse livro é maravilhoso. Quando eu falei de Primeira Guerra Mundial, esse livro se passa na Primeira Guerra Mundial, uma experiência que o Hemingway teve. Ele levou um tiro de raspão na cabeça, se apaixonou pela enfermeira, e isso vai mais ou menos acontecendo com o personagem principal. Então é um romance, mas toda a obra do Hemingway, ela nunca pode ser dita que é totalmente ficção. O Hemingway tem essa característica, né? Todos os livros dele se passam com uma pegada muito autobiográfica ou conta histórias reais, né? Embora com muitas nuances de literatura, de ficção, na verdade. O Velho Mar, que é o maior de todos, é um dos meus 10 livros favoritos, está lá no vídeo dos 10 livros favoritos, e esse livro é genial. E esse livro é o único livro que entra numa justificativa de Nobel, né? Esse livro é citado nominalmente como um dos motivos porque o Hemingway ganhou o Nobel, né? Fala do conjunto da obra, que é o grande aspecto que o Nobel leva em consideração, e cita o Velho Mar. Então, o Velho Mar é a maior, talvez, o melhor, né? Aí tem o que eu já citei no feed também, Por Quem os Sinos Dobram, uma ediçãozinha de capa dura, antiga. Esse livro é maravilhoso, se passa na Guerra Civil Espanhola, o Hemingway esteve lá na Guerra Civil Espanhola como correspondente. Aqui é uma missão de um soldado, de um voluntário internacionalista que luta pelo bando republicano, de explodir uma ponte para impedir o avanço dos fascistas do bando nacionalista. Esse livro é genial, esse livro é fantástico, e esse livro tem uma peculiaridade porque ele é um livro que fala muito da crueldade das guerras.
Na verdade não é uma peculiaridade, é interessante porque nesse livro ele trata dos dois lados, né? A crueldade do bando nacionalista, que foi quem ganhou a guerra e sempre tende a ser o mais relatado e o mais... Mas também tem o lado dos republicanos e depois com a União Soviética meio que tomando ali, os brigadistas internacionais tomando o governo da Espanha naquele momento, também a crueldade do lado republicano, no caso, né? Mas sempre ressaltando também que ação-reação, na verdade, né? Então vamos começar por um livro que retrata muito a geração do Hemingway, que é a geração perdida. Essa é uma frase da Gertrude Stein, que fala que todos aqueles caras geniais, todas aquelas pessoas, na verdade, não só os caras, as mulheres também, entre as duas guerras mundiais era a geração perdida. Eles não valorizavam absolutamente mais nada, porque a guerra já tinha destruído tudo, né? E eles viviam um estilo de vida completamente louco. E aqui tem tudo do estilo de vida que nós, jornalistas, que aspirantes a escritores, somos um pouco ou gostaríamos de ser. Intelectualidade, boemia, festas, paixões e a vida, né? E ser feliz. Estou falando de Paris Era uma Festa. Esse livro não é um romance, esse livro é um livro de não ficção. O Hemingway vai contando muitas histórias daquele momento, daqueles anos de efervescência cultural pós-guerra em Paris. Ele não tem uma continuidade, mas não pode ser dito que é um livro de contos ou que é um livro de capítulos que não se conectam. Esses capítulos eles são meio interdependentes, mas você pode pular e tal. Uma das partes mais interessantes desse livro é justamente a relação do Hemingway com o Fitzgerald, que são dois grandes escritores maravilhosos, né? O Fitzgerald era o menino prodígio e tal, todo um talento gigantesco que infelizmente morreu muito jovem, por culpa da depressão, do alcoolismo, inclusive também por causa da sua mulher, também que teve esses problemas psicológicos muito fortes e isso atingiu ele de maneira muito marcante. E esse livro, o Woody Allen usou bastante diálogos dele para fazer Meia-Noite em Paris. Muitas referências de Meia-Noite em Paris vêm desse livro. Esse livro é delicioso, é uma leitura gostosa, é um livro fininho. Paris é uma festa, em português e em espanhol, Paris era uma festa. E aqui tem prefácio do Vargas Llosa. Esse livro é incrível, assim, você se delicia muito com um estilo de vida boêmio, toda essa efervescência que Paris sempre representou para o mundo, né? Essa liberdade total. E as mulheres ali compartilhando também os bares, as festas, a intelectualidade. Então, tipo, já um mundo muito mais moderno, né? Estou falando de 1920, então também tem que ser levado em consideração quando o livro foi escrito e quando a história se passa. Um livro maravilhoso do Hemingway, que é uma dica também, um ponto muito interessante do Hemingway é que o Hemingway, muito mais do que o roteiro, a sinopse dos seus livros, o grande ponto do Hemingway é como ele conta essas histórias, o poder que ele tem de descrever, o poder que ele tem. Então, quando o Hemingway toma um tiro na cabeça em Adeus às Armas, você também toma esse tiro na cabeça, você sente o que ele está sentindo, você sente o sangue descer. E aqui é um livro de não ficção, uma excursão que ele fez na Tanzânia em 1933, a caça, a um safari, e aqui as paisagens da Tanzânia, a paisagem da África, e tem muita coisa interessante, porque enquanto eles estão caçando, né, o Hemingway e outros caras, eles vão conversando. Então aqui tem uma aula maravilhosa sobre Flaubert, sobre Tolstói, sobre outros escritores maravilhosos que eles vão conversando ali enquanto estão esperando as presas e os animais aparecerem. E ele vai narrando tudo isso, né, todos esses diálogos maravilhosos. É um livro muito rico para quem gosta de literatura e para quem gosta de paisagem, essa coisa geográfica também que o Hemingway sempre teve. Né? Em todos os livros do Hemingway, o Hemingway sempre descreve muito o local, os ambientes onde os livros estão sendo escritos, onde está se passando a história, para a gente também estar lá com ele, meio que você está meio do lado dele ali, conversando com ele, esperando, sei lá, um animal aparecer e falando sobre a obra de Tolstói. Esse livro é maravilhoso e é um livro que está um pouco fora do circuito assim gigantesco do Hemingway, né? As Verdes Colinas da África. Um livro incrível que também mostra muito do poder do Hemingway e quebra muitos estereótipos, inclusive aconteceu comigo. Eu sou contra as touradas, morei na Espanha há 5 anos, nunca fui em uma. Respeito a tradição milenar do evento e tudo mais, mas eu sou contra e pessoalmente eu nunca fui, justamente por ser contra. Não me sinto no direito de chegar no país de ninguém e reclamar, mas pessoalmente eu não incentivo. Que se chama Morte à Tarde. Em português, deixa eu tirar a capinha aqui porque está com... Vou mostrar a capa aqui. É um livro que o Hemingway narra
E ele começa também falando desse estupor que ele sente a primeira vez que ele viu uma tourada. E aqui vai passando muito pela arte, né? Ele vai ter uma das cenas mais lindas é quando ele descreve o bailar de um toureiro quando o touro vem, né? E isso é muito brilhante, assim, muito forte. E ele vai quebrando muitos estereótipos, ele conta a história das touradas, por que elas existem, ele conta um pouco do ritual, é um pouco forte esses momentos, mas a descrição, a grandiosidade descritiva do Hemingway é algo que fica redundante ficar falando toda hora nisso, mas é algo que sempre me chamou, e é justamente esse ponto que me causa muita inveja nele. Tipo assim, esse cara era genial, né? E ele era um cara que escreveu sobre absolutamente tudo, sobre caça, sobre boxe, sobre pesca, que o velho mais sobre pesca, sobre guerra, e sempre foi um autor comprometido com as causas sociais, com um mundo melhor, com a liberdade principalmente, porque sem liberdade não existe absolutamente nada. O lema da minha universidade é uma frase em latim que diz: a liberdade ilumina todas as coisas. E essa é uma frase muito marcante para mim, porque toca também muito em todos os grandes livros dos meus favoritos, por exemplo, a liberdade é um ponto essencial. Um livro também que eu agora vou indicar, no Brasil ele se chama Do Outro Lado da Margem, Entre os Rios, Entre as Árvores. Do Outro Lado da Margem, Entre as Árvores. Esse livro se passa... narra o último dia de vida de um capitão, e esse capitão vai me rememorando as suas paixões e as suas memórias da Segunda Guerra Mundial. E o livro vai contando todos esses episódios narrados por ele, uma recordação. Passa muito tempo recordando até voltar de novo para o último dia da vida dele. E aí acontecem vários eventos até culminar com a morte. Então, meio que o Hemingway usa o que chamam de teoria do iceberg. Tipo, ele vai contando um fato e o que a gente vê, na verdade, a trama está na superfície. E a ideia dessa trama é a morte. E muitos estudiosos da obra do Hemingway dizem que aqui vem o conceito que previu o suicídio dele, né? O Hemingway se suicidou com um tiro. E aí eu vou indicar, para finalizar, a única obra de teatro do Hemingway, que se chama A Quinta Coluna. Esse livro se passa na Guerra Civil Espanhola, principalmente dentro de um hotel, o Hotel Flórida, que foi um hotel onde os correspondentes dos países que estavam cobrindo a guerra estavam hospedados. Madrid está cercada pelo bando nacionalista, pelos fascistas, né, para ficar bem claro. O povo de Madrid segue resistindo, agora já com ajuda militar importante de brigadistas internacionais, ajuda militar de outros países, principalmente da União Soviética, mas sempre com muitos voluntários. E esse livro se passa dentro de um hotel, conta muito da vida do Hemingway também, da paixão que ele se apaixonou nessa viagem por uma jornalista. Eu esqueci qual é o nome dela, ela foi esposa dele, eu esqueci, tem um filme sobre isso. Eu esqueci o nome dela, porque o Hemingway casou várias vezes, então não vou arriscar quem era. E essa peça se passa nesse ambiente de guerra civil espanhola, dos correspondentes internacionais, e um desses correspondentes internacionais tem uma missão militar para boicotar uma ação militar dos fascistas que estão ali ao redor da cidade. E é maravilhoso, é uma peça de teatro, então ele é escrito como uma peça, com seus diálogos, aí vai descrevendo muito o ambiente do local, mas se passa muito dentro de um hotel. E é a única peça de teatro do Hemingway, então é essa curiosidade também, que para mais uma vez mostrar que a universalidade da obra do Hemingway é gigantesca. E ele é, sem dúvida nenhuma, um dos caras também mais interessantes desses grandes escritores que a gente tem notícia, né? Um estilo de vida muito marcado pela boemia, pelos pileques, né? Como que é um livro do Fitzgerald, que também está por aqui por cima. E ele é um dos caras mais brilhantes, assim, é um dos meus escritores favoritos. E entre os 5 grandes escritores favoritos que eu tenho, eu acho que o Hemingway tem um lugar muito especial para mim, assim, porque é um dos primeiros caras que eu começo a ler, a acompanhar realmente a obra de uma maneira mais consecutiva, né? Não somente lendo um ou outro livro, dando uma estudada e tudo mais. E para finalizar, eu só queria dizer que Adeus às Armas é o livro principal. Eu acredito que não dá para conhecer o Hemingway sem ler Adeus às Armas. É um dos 100 livros mais importantes do século passado, então é um livro que entrou em todas as grandes listas da literatura mundial em 2000, quando ia virar o século, de todos os grandes jornais, todos os grandes editoriais e etc. E Adeus às Armas tem um ponto que é fantástico, e que é um perfil do Hemingway na The New Yorker, que é uma revista cultural muito famosa, principalmente de literatura, e eles consideraram o primeiro parágrafo de Adeus às Armas como o melhor parágrafo dos livros em língua inglesa.
dos Estados Unidos, desculpa. O melhor parágrafo dos livros da literatura norte-americana. Tá bom? Então é isso. Ficou uma dica também, finalizando, só rememorando. Meia-Noite em Paris, aparece muito o Remo e dá para conhecer muito da personalidade dele. E é muito bacana de ver, é um filme bom, é um filme gostoso de se ver. E vai aparecendo vários grandes personagens da história da cultura em geral. Tá bom? Então é isso. Um abraço para vocês, bom final de semana. E semana que vem, Vitor Hugo.